Conseguem? Eu vou compartilhar a tela. Conseguem ver? Está tudo bem? Sim, perfeito, Irapuan. Então, ótimo. Então, vamos começar. Eu vou desligar aqui a câmera por enquanto. Ok. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos. Meu nome é Irapuan, estou acompanhado do colega Robson Oliveira. Bom dia, pessoal. Atuamos na Checkpoint como Security Engineers. E a ideia do webinar de hoje é entender como a função de visibilidade é um componente importante na solução, na proteção, né, dos nossos ambientes. Mostraremos o porquê desta funcionalidade, como ela se encaixa no portfólio da Checkpoint, a arquitetura, né, descrevendo cada um dos componentes, os mecanismos, né, os famosos engines, que são os diferenciais da ferramenta, e mostrar como pode ser integrado em um ambiente produtivo, né, já em produção, de forma transparente e sem impacto ao tráfego existente. Tá? Então vamos começar a apresentação. E podem utilizar a janela de Q&A para direcionar suas perguntas e dúvidas. Vamos adiante. Então, inicialmente, vamos entender os principais desafios que encontramos no ambiente de cloud e, claro, em data center on-prem também. O primeiro deles é relativo ao tempo que se leva para detectar a infecção pelo malware ou descobrir a ocorrência de um vazamento de dados. Temos, em média, 280 dias, um pouco mais de 9 meses, né, até a descoberta. Tá? Eu vou usar como exemplo o WannaCry, um crypto ransomware que surgiu em maio de 2017 e que se espalhou largamente em mais de 200 mil sistemas. Vocês lembram disso, né? Em todo o mundo, afetando empresas de todas as indústrias, né? Saúde, automotiva, governo, operadores de serviço de telefonia, de internet, transportadora, finanças, né? E muitas outras. Mas eu estou utilizando esse exemplo não por causa do sequestro de dados, nem da famosa e temida tela vermelha, né, que requisitava o pagamento para liberar os dados, mas sim com a pergunta: o que teria ocorrido, né, à empresa caso não fosse pedido o resgate e desta forma não ficasse claro que havia um malware já instalado? Ou seja, a pergunta é: se ele estivesse totalmente escondido, sem fazer alterações no ambiente, mas somente coletando dados críticos, informações sigilosas da empresa e vazando para um site externo, sabotando assim, por exemplo, qualquer estratégia corporativa, como o lançamento de um produto, ou então de uma solução inovadora, né, da empresa. Né? Ou então o lançamento de ações em bolsa. Né? Várias empresas, startups começaram a fazer isso nos últimos anos. E o que dizer quando esses dados são confidenciais são divulgados, né? Impactando a imagem da empresa? E o impacto, né, decorrido desse vazamento, segundo estudos, né, de mercado, é na ordem de 4 milhões de dólares, em média. Tá? Então, analisando esse cenário, intuitivamente, temos que quanto mais rápido descobrirmos uma infecção, menos custos teremos. Né? E o estudo mostra exatamente esse ponto. A diferença de custos para descobrir a ameaça e realizar a contenção, antes e depois de 200 dias, né? Menos que 200 dias e mais do que 200 dias, é na ordem de 1,12 milhões de dólares. Tá? Então, assim, quanto mais veloz você detectar uma ameaça, menos custos você vai ter. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, esse é o fator crítico. Tá? O segundo fator crítico se destaca pela capacidade, né, de identificar os recursos, né, presentes no ambiente, tanto em cloud quanto no data center on-prem. A visibilidade é importante, né, para que seja possível proteger os recursos, né, entender a arquitetura da comunicação, de integração, graus de exposição, né, e não só isso, dentro do processo de análise de risco, né, que temos em qualquer situação de segurança, né, deve-se realizar o mapeamento dessas entidades de acordo com o nível de criticidade e de impacto dos negócios, né, o famoso BIA. Né? Toda e qualquer comunicação precisa ser devidamente identificada, né, para eliminar, por exemplo, pontos cegos de entrada de ataques ou de malwares, certo? O dinamismo no provisionamento também desses recursos necessita de ferramentas capazes de identificar com agilidade essas mudanças, tanto para rastrear
quanto para se ajustar, né, escalando quando necessário. Tomando novamente o exemplo do WannaCry, com capacidade adequada de visibilidade e entendimento do ambiente, qualquer anomalia de tráfego, né, comunicação, poderia ser identificada e assim mostrar claramente que havia, né, uma propagação lateral. Porque uma das características desse malware, né, do WannaCry, era exatamente ao infectar uma máquina, ele começava a explorar vulnerabilidades, a mesma vulnerabilidade, em outras máquinas do mesmo segmento, da mesma subnet. Né? Então, se você tiver uma ferramenta capaz de reconhecer essas tentativas de acesso, né, de exploração de vulnerabilidade, você consegue antecipar e bloquear, né, esse tipo de tentativa de invasão. Tudo bem? Então, esse é o segundo fator de criticidade. O terceiro, né, é a aderência a frameworks de conformidade. Temos diversas indústrias altamente regulamentadas que precisam seguir, por exemplo, normas como PCI, LGPD aqui no Brasil, né, GDPR na, no resto do mundo, né, que precisam sempre atingir e suportar o número mínimo de pontos de controle. Né. Além disso, muitas empresas devem seguir recomendações de boas práticas existentes para cloud, tecnologia, assim por diante. Ferramentas que existem on-prem podem ser integradas da mesma forma que no ambiente em cloud. A gestão precisa, né, ser integrada para evitar, por exemplo, o uso de soluções diferentes por ambiente, né, o que poderia levar, por exemplo, ao aumento de complexidade para as equipes de planejamento e de operação. Né? Então, se você tiver soluções não integradas no ambiente e ainda uma ferramenta por ambiente, isso realmente compromete, né, a operação e acaba desgastando toda a equipe, além de trazer consequências negativas, né, no dia a dia da empresa. Perfeito? Então, aqui é o terceiro fator de criticidade. Né? E por que estamos pontuando esses desafios? Né? Estamos sempre observando eventos e notícias de mercado. Né? Vejamos alguns deles aqui. Vazamento de documentos, como CPF, RG, CNH, né? Nessa primeira notícia, relativamente recente, né? 28 de julho. Vírus que utilizam táticas, né, de phishing, né? Conseguem roubar dados do HD da pessoa, coletar dados do sistema operacional, logins e senhas, né, logadas em browsers. Então, dessa forma, consegue-se ainda aplicar novos ataques, né? Aí, fora as invasões de mídias sociais, né, e eventos esportivos, como nas Olimpíadas de Tóquio. Tá? Bom, seguindo adiante, então, dessa forma, né, para responder esse cenário um pouco caótico, né, o Gartner definiu o conceito de NDR, que é Network Detection and Response, como conjunto de capacidades. Bom, a primeira delas, não se, não, a ferramenta não pode ser baseada apenas em assinaturas. Né? A identificação ela não pode ser estática, tá? Ela precisa incorporar outros mecanismos e com inteligência. O segundo ponto que define, né, o NDR é exatamente a ferramenta deve ser capaz de modelar, identificando padrões de normalidade e evidenciando, obviamente, o tráfego suspeito. O terceiro item é monitorar e analisar o tráfego norte-sul, ou seja, de entrada e saída do data center, tanto em cloud quanto no ambiente on-prem, bem como, né, o tráfego leste-oeste, né, ou seja, o exemplo do WannaCry. O WannaCry infectou determinada máquina, né, então uma característica, um comportamento daquele malware é exatamente se movimentar lateralmente por toda a rede. Né? Então, um servidor web infectado, ele tenta se alastrar facilmente pela mesma subnet, né? Explorando o mesmo tipo de vulnerabilidade. Né? E o quarto ponto é prover capacidade de resposta automática, né? Ou manual, né? Para reagir à detecção de tráfego de rede suspeito. Tá? Então, essa é a definição do Gartner. Bom, então, onde exatamente o NDR se insere na arquitetura de segurança da Checkpoint? Temos três pilares, né, aqui na arquitetura. O primeiro deles, na qual a Checkpoint é bastante reconhecida, né, na proteção em data center ou escritórios, temos os gateways de perímetro, né, físicos ou virtuais. O segundo pilar estende as funcionalidades de proteção para o acesso e
aos usuários remotos, contemplando também, né, uma série de funções importantes para impedir ataques do dia zero, né? E o terceiro pilar são as soluções exatamente em cloud, né? O tema de hoje é visibilidade, né, para ambientes on-cloud e data center. As informações sobre ameaças são correlacionadas e analisadas em detalhes por todos esses elementos, né, que conta ainda com a nossa cloud de segurança, a Threat Cloud, tá, cuja a inteligência é compartilhada por todos os ambientes, desde eventos ocorridos em microserviços, containers, workloads de cloud, né, a outros recursos em ambiente on-prem, e que precisa ser gerenciado de forma centralizada. Tá? E o NDR ele está incorporado nos ambientes exatamente de cloud e de data center, monitorando exatamente esses ambientes. Tudo bem? Então, vamos seguindo adiante. Então, a solução de NDR tem como foco principal a visibilidade, né, como prevenção automatizada. A primeira ação é descobrir, detectar ataques previamente desconhecidos. Tá? Primeiro ponto importante, que é aderente, inclusive, à definição do Gartner. O segundo ponto é observar, ou seja, ter visibilidade em tempo real. E o terceiro item é implementar, ou seja, você tem que ter facilidade de integrar a solução ao seu ambiente, né, com o mínimo de esforço de implementação, que a gente chama aqui de Zero Configuration. Bom, e como o CloudGuard ele se posiciona dentro, né, da proteção em cloud especificamente? A gente já fez vários webinars, né, sobre soluções, né, com a parte de postura, a parte de proteção de web e API, proteção para containers serverless, e a solução da NDR, ela complementa a parte de inteligência de cloud, threat hunting, e os gateways de segurança, né, tanto para cloud privada e pública e para data center. Tá? Bom, seguindo aqui adiante, como é a arquitetura? O NDR ele possui dois componentes principais. Os sensores, que são implantados no ambiente de nuvem, né, tanto cloud pública ou privada, no ambiente de virtualização, pode ser um ambiente on-premises, e é composto pelo CDC, Cyber Defense Center, que é exatamente o CloudGuard NDR. Ele é utilizado para realizar as análises comportamentais, né, aplicando engines, mecanismos sofisticados, né, nesses eventos, né, e que fornecem, né, visibilidade ao time de operação. Tá? O CDC tem duas funções principais. Né? Ele usa entradas do Checkpoint Threat Cloud, tá? E mecanismos de inteligência artificial para uma análise de tráfego. Tá? Os mecanismos comportamentais geram indicadores, né, de ameaças privados do cliente que podem ser usados para prevenção ativa nos gateways, tá, de segurança. Então, ele realimenta o CDC, que por sua vez, né, fecha o ciclo, né, alimentando o sistema de gerência, como também os gateways para proteção. Então, você tem todo esse mecanismo, a visibilidade, faz análise comportamental desses eventos, e esses indicadores são publicados para as entidades que vão aplicar a proteção. Tá? Fechando o ciclo aqui. É Bom, bacana você ter comentado aí, Irapuan e Robinson, que, assim, de certa forma, você não perde toda a inteligência adquirida, né? Então, isso sempre pode ser aplicado, né? Não só nos ambientes, também checkpoint, mas assim como outros, né? Porque não deixa de ser um feed, né? Um indicador ali de uma vulnerabilidade existente, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante aí para o pessoal. não, exatamente. E o importante aqui, né, que como você bem mencionou, esse feed, esse indicador de ameaça, ele pode ser utilizado para outros recursos de proteção, né? O que importa é a informação. Determinado evento ocorreu e aquele evento é classificado como malicioso. Precisa ser feito alguma ação para proteger aquele recurso que pode ser crítico, né, e vulnerável no ambiente do cliente. Tá? E todo esse processo, né,
ele pode ser tanto manual, passar por uma equipe de operação para fazer análise e assim aplicar a proteção, como também pode ser automatizado, né? Você consegue automatizar todo esse processo, né, desde o início até a aplicação desse indicador nos gateways, de forma que tudo isso seja ágil, né? Ou seja, naquele exemplo do Anacry, novamente, né? É, ao identificar que existe tentativas de movimentação lateral, ou seja, de exploração de vulnerabilidade na mesma subnet, é aplicado automaticamente a proteção de forma que aquela tentativa seja barrada. Então, você consegue bloquear já na origem, né, essa infestação, né? Bom, continuando. Para que a solução seja realmente eficiente, e isso é exatamente um dos diferenciais, a Checkpoint utiliza alguns algoritmos, tá? Comportamentais de inteligência artificial, Big Data e recursos avançados, né, de visualização. Dentre eles, a gente pode enumerar conexões recorrentes, né, descobrir dispositivos que se conectam repetidamente para destinos suspeitos. O segundo item, anomalias de localização, descobrir conexões fora do perfil normal de tráfego, né, de determinados locais. Anomalias de comportamento, ou seja, por exemplo, encontrar picos no trabalho diário, né, de utilização, detectando assim comportamento anormal, né, reconhecimento de rede não solicitado, como um scan, né, e tentativas de movimento lateral, né, o exemplo do malware, do Anacry, por exemplo. Aquela movimentação lateral não é normal, então automaticamente já detecta como uma possível ameaça. O quarto item é o sonar de vulnerabilidades, que analisa a resposta de scanners externos, né, e identifica isso e deduz que essas varreduras encontraram vulnerabilidade, né, e conseguindo inclusive identificar quais são os hosts que estão sendo atacados. O quinto item, ele encontra anomalias de usuário, né, verificando padrões de comportamento, né, por exemplo, ao detectar aumento de privilégio, né, e tentativa de uso de credenciais. Tá? Então, todos esses mecanismos são utilizados para tornar cada vez mais a ferramenta eficiente e assim tirar um pouco a carga de trabalho do time de operação. Tá? Bom, o Cloud Guard NDR, né, então ele possui um ciclo de automação completo, né, fim a fim, né, como a gente fecha, como a gente define, né, de detecção e resposta de rede. Né. Ele começa com a agregação de logs de redes, né, de rede dos sensores, que é usado para construir mapeamento de comunicação, e assim criar uma base de comportamento padrão normal. Né. As anomalias são detectadas por meio de vários mecanismos, né, já descritos, incluindo inteligência artificial. Né? Então, esse é o primeiro estágio que a investigação manual pode ser realizada. Tá? Seguindo adiante, os dados, então, são correlacionados dessas várias fontes e é atribuído um veredito, se é normal ou pode ser um indício de um malware. Tá? Aí depois, no quarto item, a inteligência de ameaça é criada, né, na forma de indicador, é gerenciada e pode ser distribuída automaticamente usando feeds, onde pode ser consumido por diversos sistemas para aplicação da prevenção. Então, vocês observam que o ciclo é fechado, né, e automatizado, desde a descoberta, né, daquele tráfego anormal, daquele comportamento anormal, até a aplicação de um mecanismo, de uma política para bloquear aquela tentativa de ataque. Bom, Robson, acho que agora para Excelente, você cara. começar. Não, tranquilo. Eu acho que é bem tudo isso que você falou, né? É importante sempre ressaltar que a ferramenta, né, ela faz toda a análise do comportamento de tráfego, né, como você comentou, e ela usa toda a nossa base de inteligência, né, conforme aquela topologia, né, descrevendo todo aquele percurso, né, da parte de análise, né. Então, quando a gente trata ali, tá, pessoal, sobre, assim, como é que a gente consegue descobrir essas vulnerabilidades hoje,
através do NDR, né? Acho que o importante é sempre mencionar aqui, tá? Deixa eu só passar aqui o slide. Se eu consigo. Opa, vamos lá. Então, primeira questão, né? Essa aqui é uma carinha, né, da tela de como você gerencia, depois eu vou mostrar isso um pouco ali ao vivo, mas o que é interessante é que você tem toda a parte de logs, né? Então, vocês vão conseguir enxergar toda a parte dos incidentes que estão ocorrendo, que estão sendo identificados ali pela ferramenta, tá? Então, é muito interessante isso, porque a partir desse momento, né, você já começa a notar algum tipo de anomalia, né? Ou seja, um indicador que pode ser muito forte, de repente, uma campanha de phishing, né? Como vocês podem observar aqui. Então, assim, eu já começo a fazer pesquisas, eu já consigo analisar uma descrição, né, que está sendo apontado ali pela ferramenta, né, incluindo algumas informações ali como IPs, né, não só da rede interna, mas dependendo do caso eu consigo também ver algumas coisas da rede externa, tá? Então, acho que isso é bem interessante ali para uma análise um pouco mais profunda, né, dando exatamente essa questão da visibilidade analítica. O segundo ponto é como a gente faz a investigação um pouco mais avançada, ou seja, como é que a gente consegue entender o problema, né, examinando ali os hosts, né, e a conexão que está sendo executada por eles, tá? Então, a gente traz isso numa espécie de topologia, né, de rede, vamos dizer assim, onde fica fácil destacar, de repente, qual é a máquina ali, vamos dizer assim, o ambiente virtualizado, né, ou o ambiente físico, ou ele esteja numa nuvem pública, e as conexões que eles estão fazendo ali, tá? Então, por exemplo, você vê ali os nós azuis, né, por exemplo, tá? Então, é exatamente a análise do comportamento que a gente está buscando, né? E aí a gente consegue enxergar alguns círculos, né, dentro dessa rede, da nossa rede, por exemplo, né? E identifica outros, por exemplo, que são de outro formato, de outra cor, tá? Que de repente são os ambientes externos, ok? Deixa eu só clicar aqui para ficar mais claro. Só um complemento aqui, né, Claro. Robson? Os círculos são elementos internos à rede, né? E os quadrados, no Exatamente. caso do azul ali que você mencionou, né? Só para reforçar, são entidades externas. Isso, exatamente. Então, assim, quando você clica, por exemplo, no azul, que é um meio server, você já você consegue fazer um lado mais investigativo, né? Que a gente vai acabar mostrando um pouquinho ali na console para ficar mais claro. Mas o que é bacana é que é o seguinte, você consegue analisar toda essa parte de conectividade digamos assim, de uma entidade que seja interna para o mundo externo, tá? Ou assim como entidades que existem conectividade, mas não representam nenhum tipo de vulnerabilidade, tá? Isso baseado em toda a parte de inteligência que já foi analisada ali pela ferramenta, tá? Eu acho que esse é um ponto bem interessante. Aqui um exemplo, né? Então, ele está pegando aqui um IP de outra entidade, tá? Só para destacar aqui para vocês. Só passando aqui, opa, ficou um pouquinho lento. Ah, tá, beleza. Tá, e daí quando... Passou, né? Tá, e quando a gente fala dessa parte de inteligência, né, a gente também tem um outro campo, que é basicamente onde são criadas, baseado nas atividades suspeitas, né, são criadas toda a parte de indicadores para nível de prevenção, né. Então, assim, a solução, ela atua de forma automatizada, tá? Então, existe uma aba de Intel, que é basicamente inteligência, né, ela permite você criar, né, e gerenciar essa parte de indicadores, né, e criar toda essa parte de automação. Então, se for necessário ali, você pode muito bem mudar um formato de detection para prevent, como é que é o caso aqui, tá? Então, aqui eu estou mostrando um só, mas dependendo do ambiente, a gente acaba tendo uma lista ali de indicadores. E o que é legal é que você consegue ter uma visibilidade, né, da ação que vai ser prevent, qual a funcionalidade, qual o nome ali do comportamento, ou seja, da vulnerabilidade sim, né, e até o valor, né, que foi aqui, no caso eu peguei um IP, né, isso a gente poderia confrontar com outras ferramentas que a gente vai mostrar aqui, que eu acho que é bem interessante criar esse ciclo, tá? E aí, pessoal, falou, carregou a página? Aqui. Opa, carregou. Tá, isso. Em data scan, né, basicamente você vai ter toda a parte dos indicadores, né, que foram adicionados em conjunto com os dados que
que foram analisados, né, que é o que nós chamamos de feeds, né, e aí mostra, né, por exemplo, esse que tem a marcaçãozinha, que já pode muito bem ser compartilhado, né, ou seja, com qualquer base ali de equipamentos da Checkpoint, ou seja, ele está como public, então é bem tranquilo nessa parte, que você consegue muito bem transformar ele, né, uma ação em modo detect, tá? Como pode se observar aqui, assim como o modo prevent, né? Deixa eu só ilustrar aqui no slide. Aqui, por exemplo. Então, assim, eu consigo jogar tanto para prevenção, né, no gateway, né, ou seja, não numa base checkpoint, ou então transformar isso num feed externo, né, para outras entidades, tá? Ou assim jogar como modo detect. Isso vai muito das empresas, isso faz com que a gente feche todo esse ciclo, né, quando a gente fala em prevenção de ameaças, que basicamente a solução ela atua possuindo toda a parte das funcionalidades de segurança, né, ou seja, do checkpoint, hoje, não só a nível de firewall, a nível de conectividade, mas a nível de prevenção de ameaças avançadas, eu digo ataque zero day, e com todas essas informações que são coletadas pela solução, que é o Cyber Defense Center, correlacionando com a nossa Threat Cloud e com a parte de research, a gente consegue definir, né, algumas ações que podem ser criadas ali, justamente para fechar todo esse ciclo, né, a nível de prevenção, tá? Ou seja, de novas descobertas. Então, acho que esse é um ponto bem importante para comentar do ganho, né, que a ferramenta ela traz aí, né, justamente para as arquiteturas, né, não só on-premises, mas também nuvem pública, tá? Aqui é um exemplo, né, para vocês terem uma ideia. Então, ele já cria esse feed, ele já te dá exatamente o mecanismo que você pode simplesmente copiar, né, ou de repente adicionar ali de forma manual na ferramenta, ou dependendo do que for alguma questão de forma automatizada, tá? Também interessante isso daí, ok? E essa questão, né, como é que funciona toda essa questão do ciclo dos mecanismos que rodam por trás, né? Então, basicamente, né, a gente observa toda a parte desse processo, né? Ou seja, toda a parte de inteligência, tem toda a parte de criação dos indicadores, né? Ou seja, para se tornar mais eficiente, né? E assim ele pode informar as equipes de operação, né? Se tem algo realmente que ocorreu, né, que é prejudicial ali à empresa, né, ou um negócio, né, e aí a gente pode usar todo esse mecanismo, né, baseado em análise comportamental, que a gente está falando ali, reputação, recorrência, correlação de outros eventos, né, em ambientes diferentes, né, regiões, ou por indústrias, né, lembrando que a nossa parte de comportamento, ela tem toda essa inteligência, então ela correlaciona todas essas informações, que de repente você pode ser de uma instituição baseada em indústria, né, ou uma instituição financeira, ou coisa do tipo, tá? E o que a gente enxerga é que, assim, geralmente, com toda em cima dessa análise, nós identificamos que ali 3%, né, passam, né, por essa validação e acabam se tornando ali indicadores, né, que realmente são eficientes, né, e isso faz com que a empresa tenha uma agilidade maior, né, para a aplicação desses feeds, né, que são extremamente importantes e necessários para os ambientes corporativos, né, em on-premise, nuvem pública, e acaba eliminando de forma significativa aquela questão do falso positivo, né, porque não adianta você começar a gerar uma série de indicadores, mas qual percentual deles realmente é válido, tá? Então, se a gente acaba criando isso de forma, assim, muito desordenada, a gente acaba criando ali um índice muito grande de falso positivo e faz com que você tenha que criar várias exceções nessa estrutura, tá? Então, acho que esse é um ponto importante aqui, porque a gente elimina toda essa questão, né, às vezes, né, de conexões que são realmente, não são maliciosas, né, e trata realmente aquilo que é necessário, que precisa ser criado ali dentro dos dispositivos das redes, ok? Bom, pessoal, eu acho que vamos mostrar um pouquinho como é que funciona, só aqui, eu não sei, acho que vale a gente falar alguns casos de uso, né, que a gente já viu aí no mercado. Antes de a gente só abrir uma tela aqui, eu acho que é bem interessante, só para ilustrar para vocês, né, que é uma coisa que acontece bastante. Não, claro, claro, e até reforçando, acho que a palavra-chave que você comentou agora há pouco é
falso positivo, redução de falso positivo, né? Quando você tem uma ferramenta que consegue reduzir, né, a quantidade de indicadores, né, para serem consumidos, utilizados pela equipe de operação, então você consegue reduzir o esforço, né, desnecessário quando você faz aquela análise de um possível falso positivo. Então você faz com que a equipe, né, as equipes de segurança realmente olhem para aquilo que de fato é importante, para aquilo que de fato é um evento, um incidente de segurança. Né? Eu acho que essa mensagem é mais importante. E vamos enumerar, exemplificar, né, com outros casos de uso. Eu acho que é importante até para mostrar a capacidade da ferramenta, né, para identificar e descobrir outros eventos. O primeiro deles, por exemplo, é tráfego anômalo. Né? De repente você tem um host infectado internamente, tentando se comunicar com um CIC, Command and Control, um bot, né? Ou seja, aquele host está infectado com um bot. Outros casos de uso como recursos infectados vulneráveis. Então, de repente está sendo explorada uma determinada vulnerabilidade, algum serviço que antes não existia, né, naquela máquina, aquela porta aberta, né, que estava comprometida, vulnerável e foi explorada. Terceiro item, reconhecimento de rede, né, scan de rede que não que não é do sistema de gerência, né, então consegue visualizar movimentos laterais estranhos que não aconteciam antes. Quarto item é comportamento do usuário suspeito, né? De repente ele começa a realizar acessos que antes não existiam. E o quinto, atividade da aplicação com risco, né? Com vulnerabilidade, ou seja, uma aplicação que antes só tinha um serviço, uma porta, por exemplo, de web, ou então a porta de um banco de dados, começa a ter acessos diferentes, né? De SSH, Telnet ou outras aplicações. Tá? Então vamos enumerar algumas delas, só para ficar mais tangível, né, o entendimento. A gente tem uma empresa da área financeira, né, ocorreu um alerta comportamental, uma atividade anômala em e-mail, né, então descobriu-se, né, vários e-mails com arquivos atachados, né, que foram enviados a destinatários da empresa com título semelhante. Tá? Então, cada um desses anexos tinha um hash diferente, né? E no quarto item, após uma análise criteriosa, né, pelos mecanismos, não foi acionado um detector de ameaça e o veredito, neste caso, apesar de um tráfego anômalo, né, e vários arquivos suspeitos, o veredito no final foi benigno. Então, de fato, foi uma campanha de e-mail, mas não era um phishing propriamente dito. Tá? O segundo caso, exemplo, é scan de rede não solicitado. Né? Então, foi alertado uma máquina de usuário se conectando a várias outras, né, no mesmo segmento, que poderia ser, de repente, um malware. Na segunda, houve detecção de muitas portas, né? Aquele scan estava explorando diversas portas com vários destinos e todos internos. Tá? A origem foi identificada, né, pela ferramenta, então foi mostrado que um funcionário estava utilizando, né, uma ferramenta de scan dentro da empresa. Após ser identificado, né, e informado de que aquela prática não era devida, o scan foi interrompido. Tá? Então, foi alguém fazendo um teste, né, não necessariamente uma exploração indevida, mas gerou um alarme, tá? Imediatamente. O terceiro item, terceiro exemplo, companhia dos Estados Unidos sendo atacado, né, vamos dizer assim, por um bot. Então, ocorreu alerta de várias conexões recorrentes de um host, né, para um IP não classificado. O veredito, a reputação do servidor, né, era do Centro de Pesquisa de Física Teórica e Matemática, né, e ocorreu a geração de indicador e adicionado ao feed, que foi implementado nos gates de segurança. Tá? Então, era um indicador único para aquela situação. Tá? O quarto exemplo, nesse caso específico da companhia de transporte, né, foi também alertado, foi feito um alerta, né, de comportamental, ou seja, uma conexão normal a um determinado endereço IP. Tá? O servidor não estava classificado, mas tinha baixa reputação. Tá? Então, esse mesmo IP estava sendo chamado também por outras organizações, né, com redirecionamento, e no final o indicador foi também adicionado ao feed para que o firewall, né, o gateway,
aplicar essa proteção e assim bloquear qualquer tentativa de ataque. Tá? Então, vocês observam, nesses casos de uso, né, diversos tipos, né, de eventos que podem ser analisados, né, e no final gerar um indicador específico para a proteção. Né? Então, identificando desde uma ação que a princípio é suspeita no início, mas não ocasionou estragos, né, ataques específicos, e outros que, a princípio, ataques bem direcionados que podem gerar um indicador e assim promover a aplicação de uma proteção mais direcionada. Tá? Bom, esses são alguns casos Perfeito, de uso. Irapã. Vamos partir para a demonstração, pessoal. Eu tô com uma tela aqui aberta, tá, Irapã? Eu vou tirar aqui do compartilhamento, aí você pode compartilhar. Vou só para ilustrar para vocês, né, como é que funciona a ferramenta hoje. Vocês devem estar enxergando a minha tela, tá? Sim. Tá vendo a tela azul? Perfeito. Então tá, é só uma máquina virtual, né, rodando esse ambiente. Basicamente, né, eu já tenho aqui o plugin, é um portal da Checkpoint, né, cada acesso para cada usuário, né, que é administrador da ferramenta, ele vai ter um certificado, né, que precisa ali para se autenticar, tá? Então, a gente dá um sign-in aqui, e a partir dali você está se conectando com a parte do Cyber Defense Center, né? Deixa eu só tirar essa informação. Então, assim, o bacana é que a ferramenta ela é multi-tenant. Então, assim, aqui eu estou no tenant chamado Demo Point, mas eu posso ter diversos tenants que pode representar cada cliente, né? Ou seja, cada empresa, né? Que, de repente, ou áreas, né? De repente, eu tenho um ambiente em cloud, né? Eu digo assim, on-premises, né? Para a parte de infraestrutura física, mas eu também tenho um ambiente em nuvem. Então, a gente pode criar tenants ali separados ou assim como agregar todos eles através de uma gerência única, tá? O legal é que a ferramenta, você consegue setar períodos, né, onde vocês querem analisar todos os incidentes de segurança, né, lembrando que essa ferramenta, né, os sensores, né, a gente, só para vocês entenderem, né, ele vai atuar ali ou como sensor de forma passiva, ou ele pode ser agregado ali no próprio Gateway Checkpoint hoje, né, com os clientes que já possuem. Então, ele vai funcionar ali como uma blade, né, adicional a isso, tá? E aí ele pode trabalhar essas informações, esses logs, né, junto com essa funcionalidade que é o Cyber Defense Center, que é o NDR, justamente para fazer essa análise, não só do tudo aquilo que foi detectado pelas funcionalidades de segurança, mas principalmente a questão de comportamento, né, essa parte analítica referente a comportamento, tá? E toda a parte de threat intelligence, tá? Que a ferramenta possui, que, né, está tudo baseado ali em inteligência artificial e tudo mais. Então, aqui você tem um sumário, né, de todos os logs que foram ali identificados. Nós conseguimos clicar ali, por exemplo, eu tenho 14 hosts infectados. Então, essa informação, ela vai explodir a partir do momento que você vai clicando, tá? Então, ela vai trazendo os logs, né, as evidências ali de tudo aquilo que foi correlacionado, tá? Acho que esse é um ponto importante, ok? Então, aqui você vai ver as atividades suspeitas, vez de origem, assinatura, comunicação com comando de control, a questão dos logs, né, a quantidade de logs, tá? Aqui os rostos são infectados, né, toda a parte de comando de control, inclusive você vai ter um timeline, tá? Eu acho que isso é bem interessante, porque aqui você começa a ter uma visibilidade maior referente ao período, tá? Descendo aqui na parte de management, tá? Eu acho importante, vocês conseguem ver todos os sensores que estão ali, de repente com o status de bloqueado, que estão com o status ativo, tá? Existem planos, né, que podem ser configurados na ferramenta. Então, eu tenho um sensor que está numa AWS, por exemplo, né? Hoje ele vai trabalhar só de forma passiva, né? Eu quero que ele só detecte informações, né, para eu ver o que precisa ser alterado e aí sim aplicar, né, de repente no gateway que faz uma proteção ali na própria nuvem, num VPC ali na AWS, assim como o ambiente on-premises, tá? Então, vocês conseguem muito bem editar isso daqui, colocar em ao invés de Prevent Mode para Detect Mode, por exemplo, tá? Então, vocês conseguem trabalhar esses planos, ok? Também tem a parte de view, né, que ele vai te dar um sumário ali de tudo aquilo que está acontecendo. Lembrando, né, a ferramenta possui todas as funcionalidades de segurança da Checkpoint, tá? Então, desde a nível de controle de acesso, assim como prevenção de ameaças avançadas, ela consegue atuar ali de uma forma não intrusiva, né, como sensor nos ambientes tanto on-premises quanto nuvem pública,
Então, isso traz um benefício muito grande por conta da questão de visibilidade, que muitas vezes você tem esses ambientes, você não sabe o que está acontecendo nesses ambientes, tá? Então, aqui vocês conseguem ter, né, de uma forma bem generalizada, tudo aquilo que está acontecendo nesses ambientes, tá? Eu acho que isso é bem bacana, porque aí você pode tomar algumas ações, tá? Assim como você tem um sumário, você consegue ver também a parte de aplicações, né, tudo aquilo em termos de application e sites, né? Eu estou falando a nível de navegação mesmo. Às vezes você tem ali ambientes até em cloud que você faz o uso, né, de navegação. Tá? E você vê toda a parte de protocolos, uma questão de timeline, e consegue crescer com essas informações, tá? Você também tem a parte de sensores ativos, né, que vocês conseguem ter uma visibilidade, tá? Então, realmente, eu estou vendo que esse meu sensor está ativo, né, onde ele está colocado, e vocês conseguem enxergar dessa forma, tá? O bacana também é a parte de reports que pode ser gerado, tá? Então, assim, você pode schedular alguns reports, né? Por exemplo, eu posso dar um request, seleciono o tipo, né, a língua, o tipo de report que eu quero. Por exemplo, a nossa Checkpoint, ela tem um relatório chamado Security Checkup, ele faz uma espécie de relatório de forma correlacionada, já sumarizada com todos os indicadores de todas as funcionalidades que foram identificadas na ferramenta, então vocês conseguem schedular esse tipo de reporte, mais para um nível gerencial ali para ser entregue justamente para as outras áreas, tá? Então é bem interessante isso daí. E O assim, né, bacana, pode Robson, falar. assim você com esse relatório você consegue criar semanalmente ou mensalmente até Sim, apresentar isso na reunião executiva e, né, tendo as informações para isso, ou então no nível mais detalhado técnico na qual a equipe de operação ela consegue visualizar exatamente esses dados e aplicar a proteção, né, fazer alguma ação para a proteção. Então, ele atende desde o nível exatamente. executivo, né, numa reunião de métricas, né, de como está o seu ambiente hoje em relação ao nível de proteção, como também a execução para proteger, né, aqueles recursos. Exatamente, Irapuã, isso é importante, porque a ferramenta, além de trazer, né, todos esses benefícios, ela cria também essa parte de visibilidade, né, a parte de relatoria, né, que é importante para atender aí níveis de compliance. Aqui na parte de view também, né, só para vocês terem visibilidade, eu mostrei sumário, a parte de application, vocês também conseguem identificar a parte de tráfego de internet, tá? Então, você vê todos os serviços, né, que foram identificados durante um período de 24 horas, né, que está selecionado, né, os protocolos, né, e o tipo, se foi por e-mail, um RDP, aqui um SMB, Microsoft, CIFS, né, então vocês conseguem ter também esse tipo de visibilidade, não só na parte de aplicações ou de vulnerabilidade, mas também com a questão da conectividade a nível de tráfego de internet, tá? E isso é importante até para suportar uma auditoria, né, de segurança. Exatamente, Então, você consegue mostrar claramente e rapidamente, né, para o auditor que determinada comunicação foi feita ou não foi fim a fim, né? Ela não foi bem sucedida no sentido do ataque. Então, você consegue exatamente, mostrar claramente isso para um nível de auditoria, de repente uma certificação, né, e consegue ajudar claramente nesses eventos. exatamente, tá? Então, assim, eu particularmente, eu gosto de acessar essa parte de analytics, eu acho que é muito interessante, né, para nível de visibilidade, né, uma visibilidade mais a nível ali de conectividade mesmo, né, vou mudar aqui, por exemplo, para 24 horas, vocês podem customizar essas datas, o legal é que vocês também podem olhar, deixa eu só, quando carregar aqui eu vou mostrar, mas vocês podem também selecionar toda a parte de threads, internet only, né, só apenas internet, ou todo o tráfego, tá, então vou deixar só aqui essa parte de threads, só para a gente poder visualizar, tá, e, e o que é interessante na ferramenta, deixa eu só carregar aqui, Dá para ver. perfeito. Aqui eu só mudei para internet only, só para poder ilustrar aqui um pouquinho mais, para o pessoal ver. Só esperar carregar um pouco, tá? Então, essa parte de Thread Topology, ela vai trazer toda a parte de assim, a conexão de cada host, né? Ou seja, tudo aquilo que está sendo identificado em termos de comunicação dos hosts, né? Ou seja, ou uma máquina dentro da rede está se comunicando com command control, alguma coisa do tipo, tá? Então, acho que é bem interessante, né? Deixa eu só carregar aqui. Pera, deixa eu só pegar o Thread Map.
Acho que coloca o tree map ali, o segundo. Deixa eu pegar o thread map aqui É. rapidamente. Vou esperar um pouquinho que está carregando. Deixa eu só pular para outra, porque eu acabei clicando no Internet Access, né? Que aí deve ser um volume bem maior. Mas deixa eu só colocar aqui no ActiveMap. Outra ferramenta dentro dessa parte de Analytics, tá? Deixa eu ver se ele vai carregar. Ele vai carregar um só. Só esperar. Ele também traz a parte de conexões por período, né? Data e período, tá? Deixa eu mandar aqui para logs, vamos ver. Acho que é mais fácil. A log de segunda a segunda, né? Que esse aqui é o log convencional, né? Da que a ferramenta possui. Você tem todas as funcionalidades, né? De segurança, tudo aquilo que foi aceito, prevenido, detectado. Então, você pode selecionar qual tipo de solução que você quer analisar. Por exemplo, eu quero IPS. Tá? Então, ele vai me trazer todos os logs relacionados a IPS. Não importa onde esteja o sensor, você pode ter diversos sensores, né? Ele vai trazer toda essa parte de informações, tá? Assim como outras delas, né? Um tipo de proteção, um ataque name, alguma coisa do tipo. Deixa eu só voltar aqui. Tá carregando ainda, deixa eu só voltar aqui. Peraí, papá. Só um minuto. Fica mais fácil. Eu vou aqui, beleza. Então tá. Tá das últimas 12 horas, ok? Vou deixar aqui. Então, como vocês podem observar, né? Então, eu vou pegar aqui, vou pegar essa ação, né? Que a gente estava, já até comentou, né? Do quadradinho, né? A partir do momento que vocês selecionam, tá? Essa comunicação que ocorreu aqui, vocês conseguem observar outros indicadores, né? Ou seja, se é um ataque referente a uma botnet. Se você selecionando o mouse, você vai começar, você pode observar aqui que ele vai trazendo informações onde tem esse ataque name, por exemplo, tá? Então, eu tenho outras conectividades que tem esse tipo de ataque, né? E a partir dali você vai começar a explodir isso daí, tá? Assim como você pode ver as aplicações também que foram identificadas, né? Eu posso dar um Get Applications aqui, e aí ele vai trazendo mais informações, tá? À medida que ele for encontrando, tá? Então, aqui você tem parte de Behavior Data, não tem nenhuma informação referente, mas tem a questão do ataque. O que é legal é que a partir do momento que você clica, né, em cada uma desses pontos, né, desses IPs, vocês podem criar ou adicionar uma tag, né, ou seja, um nome ali específico. Você pode colocar para fazer uma investigação, tá? Por exemplo, ou o bacana é que você pode jogar isso nas ferramentas da Checkpoint como EDR, né, vai de EDR hunting, ou até mesmo no Infinite SOC, tá? Então a Checkpoint ela tem uma solução chamada Infinite SOC, que justamente ela pega as informações dos gateways, né, Checkpoint, assim como o NDR. Então, se você tem um gateway na nuvem pública, ou ambiente on-premises, vocês conseguem fazer pesquisas mais inteligentes, né? Por exemplo, eu quero olhar essa URL, ou não, eu quero olhar somente esse IP aqui no Infinite SOC, Investigate. Então, ele vai abrir uma aba para vocês, e ali vocês fazem a investigação referente àquele IP no Infinite SOC. Então, tudo isso vocês podem fazer a nível de pesquisa, né? De uma forma inteligente, porque aqui você está olhando não só ao que a Checkpoint, né, a parte de research está falando, assim como referências de mercado. Por exemplo, eu posso muito bem pegar uma referência de mercado relacionada a esse IP. Então, eu posso clicar, essa informação explode, e você tem uma referência de mercado, falando da reputação daquele IP, tá? E por aí vai. Assim como eu posso muito bem pegar uma URL e colocar na ferramenta de Infinite SOC, ele vai me trazer outras buscas, assim como eu quero validar essa URL dentro do vírus total, que ele fala claramente aqui que 13 das 89 engines, né, apontam como isso malicioso. Tá? Então, a ferramenta, ela traz toda essa questão de inteligência, né, que pode ser usada aí, né, justamente para você começar a identificar algumas ações que estão acontecendo dentro do ambiente, não só on-premises como nuvem, tá? Que ainda não foram alertadas, né? Ainda não foram, ainda vocês não estão sofrendo, né? Algum tipo de, parou minha rede, ou então meu data center, servidor caiu, alguma coisa do tipo. Então, essa
é o tipo de trabalho, né, que a Checkpoint tem para atuar de forma com inteligência. O ActiveMap é uma ferramenta bem interessante, né? Deixa eu só colocar aqui. Que parece até um joguinho, né? Mas na verdade o que ele está trazendo é do último mês, tá? Como vocês podem observar, ele traz todas as datas. Não sei se vocês estão enxergando, eu posso aumentar um pouquinho a resolução da minha tela. Então vocês conseguem enxergar aqui todas as datas baseado em horário e vocês podem olhar o pico, né? Em termos de conectividade. Então, por exemplo, eu tenho esse aqui de 62, aqui 54. Então, 54 conexões, total de tráfego, outbound, inbound, e na hora que você clica, essa informação explode, né, na questão de data flow, e vocês conseguem identificar ali todas as ações que foram realizadas naquele período, né, porque ele já traz uma query já montada, né, então vocês não precisam ficar montando ali, né, diversos tipos de query, tá, acho que esse é bem interessante da ferramenta, como ela consegue explodir essas informações, tá. Então, essa parte de analytics é bem interessante, tá, pessoal? Eu recomendo. Assim como você pode selecionar por subnets, você pode ver, deixa eu só diminuir um pouquinho a resolução aqui, mas a quantidade, né, de subnets que estão atreladas ali a essa comunicação. E aí você vai clicando, né, ele fecha todo um ciclo, né, que pode ser observado ali, a comunicação daquela subnet, tá? E a partir do momento que você vai clicando de forma individual, né, você vai tendo mais outras informações relacionadas, tá? Assim como países também, tá? Vocês conseguem colocar ali os países, né, que estão estabelecendo essas comunicações, e aí vocês conseguem fazer uma identificação maior ali de tudo aquilo que está acontecendo, tá? A parte de intelligence, né, como a gente tinha falado ali nos slides, são toda a parte de feeds, né, os indicadores que são criados de forma automática na ferramenta, como vocês podem observar, tá? Então, vocês conseguem adicionar a partir de um arquivo, de repente, que vocês tenham, né, um database ali de indicadores, ok? E você pode estabelecer qual que é aquela ação, né? Se ela vai trabalhar somente como detect, ou ela vai trabalhar como prevent, e aquilo ali vai se tornar como prevent. Então, foi atualizado de forma automática, vocês podem observar, né? Isso é uma coisa que é super tranquila, ok? O datasets, né, como a gente tinha comentado, então aqui, por exemplo, a gente já tem uns feeds que já estão habilitados, né, eles já estão prontos, justamente para ser adicionados ali, né, aos equipamentos, né, de rede, né, onde quer que eles estejam, né, e isso aqui foi gerado através dos logs que nós recebemos, né, através das funcionalidades de segurança que estão ativas nos gateways, que mandam para nosso Cyber Defense Center. Fazemos toda a parte de correlação desses logs, né, com a nossa parte de threat intelligence, né, com toda a estrutura de research. Existem outros mecanismos, outros feeds de mercados que também fazem toda essa correlação, né, e traz toda essa inteligência, justamente para a gente poder aplicar ali toda essa parte de prevenção, né, ou se você quiser rodar em modo detect, já nos gateways da Checkpoint, tá? Pessoal, estou estourando o horário, né? Eu acho que eu só queria dar essa visibilidade aqui da ferramenta, mas para vocês terem. Irapuã, não sei se você quer compartilhar a tela aí para a gente finalizar Vou aí, compartilhar aqui para por finalizar, mas favor. eu acho que a mensagem que você passou foi que é possível, através da ferramenta, ter uma visão ampla do ambiente, todos os Sim, eventos, incidentes, né, correlacionados, e aí a equipe, né, de segurança ela consegue, a partir dessa visualização mais ampla, ir mergulhando, né, fazer um deep dive daquilo que está fora do padrão, exatamente, fazer uma investigação muito mais detalhada e aplicando, né, ações de prevenção já na própria ferramenta. Né? Então, ou seja, uma função que exatamente, você tem desde do sensor, né, do evento até a proteção efetiva. Né? Então, exatamente. vamos Vou parar chamar aqui o aqui para... compartilhamento, já parei. Ok, então deixa eu compartilhar os últimos slides. Bom, para finalizar, pessoal, então já foi feita a demonstração. Estão conseguindo ver a tela? Sim, Ok. Então, assim, a gente, como próximo passo, né, a gente convida, né, vocês para assistir uma demo, né, com um dos nossos SIs, né. Podemos realizar uma avaliação do ambiente, né, como a ferramenta não é intrusiva, então ela pode ser integrada, né, ao seu ambiente, né, sem fazer qualquer mudança, né, apenas de leitura, de visualização. Então, vocês podem ter todas essas informações, né, muito rapidamente,
né, até para ter uma melhor análise do seu ambiente, tá? A gente pode também começar um POC de NDR, é gratuito, não tem custo nenhum, então até para vocês experimentarem se sentirem mais seguros em relação ao uso, tá? Então, bom, para fechar, né, a gente tem segurança, né, prevenção baseada em contexto, ou seja, a partir de diversos parâmetros conseguimos reduzir os falsos positivos e ter uma aplicação mais eficiente da prevenção. Exato. Todo o processo automatizado e serve para qualquer ambiente, né? Desde a cloud pública e privada e ambiente on-premises. Bom, e para fechar, pessoal, a gente convida também para o próximo webinar, protegendo dispositivos e redes IoT contra ataques cibernéticos, que ocorrerá no dia 25 de agosto, na quarta-feira, às 10 horas. Exato. Tá? Então, E vale se... ressaltar, né, que toda essa suíte de CloudGuard, né, que a gente falando do NDR hoje, já foi apresentada também em outros webinars. Terão mais webinars também que vai compor todo esse ciclo, né, da solução do CloudGuard, assim como a parte de Harmony, agora está entrando a parte de Quantum com a IoT, né, e quem não assistiu os demais, né, a gente convida, né, quem quiser de repente, poxa, vocês conseguiriam fazer uma apresentação para nossa empresa, né, a gente tem de repente um projeto, né, ou então alguma ação relacionada a esses temas, a gente está inteiramente à disposição, tá, pessoal? Vou deixar aqui também esse convite. E é isso, cara. Vamos ver se... Eu acho que eu respondi algumas coisas que estavam em QA já. Você vai Tá? compartilhar? Todos já viram, né? Não, tá em QA, acho que todos conseguem acessar, né? Já respondi. Eu não sei se tem mais alguma outra pergunta. Eu acho que teve uma Robson, pergunta... é o pode Falk falar. aqui. Tem uma pergunta aqui que chegou para mim. Tá, tranquilo. Ó, cliente que não é checkpoint, mas deseja testar o NDR aí, é possível instalar como um sensor no ambiente deles, na nuvem, on-premises, como é que funciona? Ou seja, clientes que não são checkpoint, né? Isso. Sim, né? A gente consegue fazer não só, assim, POCs, né, provas de conceito, né, assim como ele pode comprar, isso, no caso do ambiente on-premises é bem tranquilo, que pode rodar tanto no equipamento que é um gateway que é checkpoint, ou através de uma máquina virtual, tá, então ele pode rodar como sensor de forma não intrusiva, né, onde a gente coleta as informações, né, de repente através da interface TAP, manda para nosso, no Cyber Defense Center, e a gente cria toda essa visibilidade do que foi apresentado, tá. A mesma coisa vai acontecer na nuvem pública. Então, assim, o legal é que assim, a solução ela é multi-cloud, ela vai funcionar ali em diversos ambientes. Tá? Beleza. Obrigado. Tranquilo. Bom, eu não sei se tem mais outra pergunta, né? Eu acho que a gente comentou outros pontos também, referente à solução, que ela é bem simples, né? Ou seja, a ideia é que clientes que já são checkpoint, de repente, em nuvem pública, que já tem gateways, né? Que é o IaaS, pode ser também integrado nessa ferramenta, né? É um script ali de que roda na ferramenta, em 5 minutos já está instalado, né? Então, acho que é bacana comentar esse ponto aqui também, tá, pessoal? E é isso, Como se né? fosse Acho mais que a uma gente Blade, né? como se fosse mais uma Blade, exatamente. Exatamente. Só que ela vai te dar essa visibilidade analítica, né? Que eu acho que isso é a grande chave, né, hoje, né? Não é só o que o perímetro enxerga, mas assim como o perímetro e toda essa questão comportamental também, né, com a parte de intelligence. Acho que é isso que é interessante, tá? Acho que do nosso lado é isso, Falk, né? Acho que mais pelo horário também, tá? Acho que agradecer a todos aí, muito obrigado, né, pela participação. A gente fica à disposição para qualquer dúvida também, né, os nossos contatos ou qualquer pessoa da equipe de engenharia da Checkpoint, da área comercial, tá todo mundo à disposição, ok? Pessoal, agradeço a todos e a gente se vê no próximo webinar. Até mais. Até mais. Obrigado.